Olá pessoal, nesse vídeo tutorial de hoje eu vou mostrar como testar o transistor do tipo Darlington, tá certo? Vamos antes disso ver como é a composição de um transistor Darlington, como é a configuração dele no chip. Então nós temos primeiro o chip 127, que é do tipo PNP, tá certo? Darlington. Então ele é composto por dois transistores, o emissor do primeiro conectado na base do segundo. E os coletores interligados. Uma característica do Darlington é que ele tem, alguns modelos têm uma resistência entre a base e o emissor de cada transistor. Certo? Além disso, ele tem um transistor no sentido, tem um diodo no sentido inverso à polarização dele. Certo? Então aqui nós temos o emissor, aqui nós temos o coletor e aqui nós temos a base. Isso para o tipo 127, ok? Já o outro transistor NPN é o tipo 102, ele é NPN, também um Darlington. Como é a configuração dele? De forma bastante similar. Aqui tem um resistor de colocar. O diodo nesse já é no sentido inverso. Ok? Então, quando a gente for fazer as medidas com o multímetro, nós vamos perceber certas medidas que não são compatíveis com o transistor, exatamente pela presença do diodo de proteção e pelas resistências aqui de compensação, tá certo? Vamos pegar aqui primeiro com o nosso teste multifunção. O teste multifunção, em tese, a gente espera que ele consiga identificar o transistor. Então, olha, ele detectou como sendo um único transistor do tipo NPN, com um diodo de proteção. Ele tem um HFE de 406, uma corrente de emissor de 5,3 mA e o VBE de 1,24 volts. Vamos anotar isso aqui para HFE, que é o ganho de corrente, ganho de tensão contínuo, né? Corrente contínua. É o ganho de tensão, não, ganho de corrente. A corrente do emissor igual a 5,3 mA. E a tensão base emissor igual a 1,24 volts. A tensão base emissor, olha para você ver, ela é o dobro da tensão
seria um transistor comum, porque são dois diodos, ó. Se a gente for ver a representação, seria mais ou menos assim, ó, uma representação simbólica do Darlington. A gente vai ter no NPN essa representação simbólica. No coletor, um diodo, no emissor base, 2 diodos. Então no base coletor é um diodo só. Já no base emissor são 2 diodos. Além disso, nós temos a resistência de compensação aqui. Ok? Tá bom? Então, esse que nós medimos foi o 102. Vamos medir o 107. Nós estamos fazendo a medida com multiteste só para ampliar as possibilidades do vídeo tutorial. Então, ó, já o PNP ele não conseguiu medir o HFE. A corrente de coletor também não conseguiu medir, nem o VBE. Não, o VBE ele deu 23 milivolts. Vamos só para brincar, vamos pegar um outro aqui. Só para desencargo, né? É a mesma coisa, ele não está conseguindo medir o Darlington. Então, como que a gente vai fazer o teste com o multímetro? É a mesma forma que a gente testa um transistor comum, mas lembrando que nós temos essa resistência. Nós temos essa resistência no meio do caminho. Então vamos fazer a medida dos transistores Darlington. Lembrando que a existência da resistência aqui influencia profundamente nas medidas. Então, ó, se eu coloco a ponta de prova negativa na base dos tipos 102, ó, 107 primeiro, na base, e meço com o coletor, ele conduz. Base, coletor, conduz. É o primeiro diodo. Base, emissor, conduz também. São os 2 diodos. O par de diodos, base, emissor. Então, ó, aqui é o coletor, aqui a base, aqui o emissor. Só que a medida é influenciada pela resistência. Se eu inverter as pontas de prova, colocar o negativo no coletor e o positivo na base, não conduz. Ok? Se eu colocar no emissor, vai conduzir por causa da resistência. Se eu colocar o negativo no coletor e no emissor, não conduz. Se eu inverter, vai conduzir, por causa desse diodo de proteção. Certo? Então, do coletor, do emissor para o coletor, ele mede a ponta de prova negativa no emissor, a ponta positiva no coletor. Para o PNP ele conduz. Certo? Vamos pegar agora o 102, que é NPN. Vou colocar a negativa na base, a positiva
no coletor, ele vai conduzir. Se eu colocar no emissor, também vai conduzir. Vamos inverter a positiva na base, a negativa no coletor, não conduz. No emissor, conduz. Emissor com coletor, a positiva no coletor, a negativa no emissor conduz. O inverso não conduz, certo? Vamos medir a resistência aqui, ó, de compensação entre base e emissor. Vamos colocar na escala de 20K ou de 10K, conforme o multímetro, e vamos medir coletor, ó, emissor base, 8 kΩ. Deveria ser um pouco mais próximo de 5 kΩ para o TIP 102 e 107. 8,36 kΩ. Inverti, ó. Vermelha na base, preto no emissor. A mesma coisa, a mesma medida. Ok? Para o tipo 107 também acontece a mesma coisa. Eu medi a resistência, dá algo em torno de 8 kΩ, 8,35. Invertendo, 8,39. Base e emissor, hein, gente? Então é isso. Queria agradecer o Lacerda que mandou os transistores. Muito obrigado. Com o apoio dele eu pude fazer a medição do dado. Então, pessoal, vamos ver aqui agora pelo datasheet algumas informações relevantes sobre o transistor. A partir de agora, todo teste de transistor eu vou dar uma olhadinha no datasheet também, para poder o pessoal ir familiarizando com o uso do datasheet. Então nós temos o tipo 102 e o tipo 107, tá certo? Esse aqui é fabricado pela STM Microelectronics. A aplicação dele são equipamentos lineares e de chaveamento industrial, amplificadores de alta potência, fontes genéricas de tensão, né, de potência chaveadas, conversores digital, analógicos, corrente contínua para corrente alternada, e drivers para pequenos motores DC. Ele é fabricado com o epitaxial base, tá certo? É uma forma de construção do chip, aonde é feita uma camada de óxido. Essa camada é removida com ácido e é depositada as impurezas sobre ela. É uma das formas mais baratas de se produzir transistor. Ele usa um encapsulamento TO220, que é esse formato aqui, ó. Ok? Aqui nós temos o esquemático interno, como eu desenhei para vocês, e temos aqui algumas medidas. Atenção, coletor base até 100 volts, certo? Atenção, coletor emissor até 100 volts, ele suporta. Atenção, emissor base até 5 volts é o ideal. A corrente de coletor é 8 amperes, então ele consegue manipular 8 amperes. A corrente de base até 1 ampere. A dissipação total de potência, tá certo? Com temperaturas menores ou igual a 25 graus centígrados, 80 watts, tá certo? E ele opera até 150 graus centígrados. Vamos ver aqui. Eu acho que só que é importante pra gente agora só essas informações, ok? Muito obrigado.